Amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A epígrafe desse texto é Daniel, no capítulo de número 3. Vamos entender um pouquinho dessa parte dos significados de nomes, sentido do porquê algumas coisas foram escritas, qual é o sentido de Deus da salvação dessas vidas, o entendimento. Nota-se que Cristo, a tipologia que se apresenta aqui, ele se apresenta com uma finalidade de mostrar o seu poder e autoridade. Vamos notar que Deus é em letra minúscula e Deus é em letra maiúscula. Por isso que eu peço para acompanhar sempre a Bíblia, para você entender o sentido. Não ler a Bíblia com tablet, ou notebook, ou smartphone. Não. Isso, a Bíblia tem que ser lida no papel. Isso aqui, papel. Você pode estar ali lendo a Bíblia através de um smartphone e naquele momento entrar uma mensagem. E talvez uma mensagem que você vai sair do foco, vai sair da direção. O inimigo, ele se transforma de várias formas, ele tem poder para entrar em qualquer coisa. Basta você abrir espaço que ele entra. Ele só não consegue entrar no teu coração, na tua mente, quando você está blindado pelo Espírito Santo, na busca, na conversão, na luta do teu dia a dia, para que todo o mal caia por terra. Nós vamos ver isso aqui também nas Escrituras, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Peço toda a atenção de vocês, até porque é uma palavra que você vai precisar de interina atenção, porque ela vai te trazer conhecimento histórico, literário, vai te trazer a teológica do sentido da profecia, da história passada, para o dia de hoje. Então eu creio que em nome do Senhor Jesus você vai ter uma lavagem cerebral espiritual da parte de Deus. Creio nisso. E qualquer que seja o pensamento humano que você tiver ou tem, ele tem que ser mudado para a direção do Espírito Santo. Porque foi para isso que você foi chamado, e foi nesse sentido que você segue essa direção em Cristo Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, vamos ao Senhor em oração, porque Bíblia não se lê sem pedir permissão. Tem pessoas que abrem a Bíblia e já saem lendo. Faz até a Bíblia de mitologia, ou então faz a Bíblia de jogo da sorte. Fecha o olho, abre uma parte. Ai, aqui Deus falou. Quando é coisa ruim, fala, não é Deus, é o diabo. Quando é coisa boa, ai Deus, eu abri a Bíblia e Deus me dá uma passagem tremenda. Se Deus te dá uma passagem de Isaías 59:1, tu vai falar, oh glória a Deus, aleluia. Ele chamou que o Senhor não está encolhido para que não possa me abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa vir, aleluia. Aí se abrir no capítulo 59, versículo 2, que vai dizer assim, mas as tuas iniquidades têm feito separação entre Deus e você. Pronto, acabou, não é para mim, é o diabo que está querendo botar isso na minha mente, Satanás está tentando me dilubriar para mim, me desviar. Não, mas em nome do Senhor Jesus, Bíblia não é amuleto da sorte, você não tem que abrir para descobrir, porque qualquer livro que você abrir vai cair numa passagem. E qualquer parte da Bíblia que você abrir vai cair numa passagem. A Bíblia é para você ler com o Espírito. Você ora, pede permissão, e aí o Senhor vai te dar um texto, vai te dar uma história, vai te dar uma passagem. Aí você, naquela passagem, o Espírito Santo vai discernir dentro do teu interior, se você estiver ligado com Ele, e o intelecto humano que você tem, Ele vai te mostrar o sentido dessa passagem para a tua vida, para o presente, para o futuro, e te mostrando o que aconteceu no passado para você ter uma vida em Deus, ter uma vida em Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao Senhor em oração.
Bendito seja o Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que nos guia, que nos liberta, que nos unge, que nos capacita, que nos dá direção, que nos dá graça, paz, que nos dá longevidade, que nos ensina o caminho por onde nós temos que andar e quebra todas as maldições carnais e espirituais do espírito da maldade nas regiões celestiais. Mas eu creio que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós como igreja, nós como servos e servas do Senhor, estamos aqui agora para corroborar com essa fé genuína de encontrar verdadeiramente com o nosso Deus através da palavra. As histórias que foram escritas, o passado que veio lá atrás, traz o nosso presente para um futuro de eternidade. E é em nome do Senhor Jesus que eu peço permissão para ler a sua palavra. Peço perdão por atos, atitude, pensamento, de fala, ao que fiz, falei, que não agradaste meu Senhor, para que não seja impedido de ler e entender o que o Espírito diz às igrejas. Eu oro a Ti, Senhor da glória, com certeza que o Senhor vai trazer a palavra e ela vai produzir o resultado para o qual ela está sendo enviada em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 22, diz assim: e porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nosso Deus único, triúnico, verdadeiro, neste dia, nessa data chamada dia hoje. Hoje é aqui dia 3 de novembro ou 4 de novembro hoje? 4 de novembro? É, né? 4 de novembro. Isso, 4 de novembro de 2023. Uma mensagem da parte do Senhor para mostrarmos a nós os ocorridos passados para o nosso presente hoje, porque o futuro a Deus pertence, mas você premedita e procura viver uma vida presente boa através do que Deus deixou para nós na pessoa de Cristo, e aí nós vamos alcançar a nossa eternidade para a glória de Deus, a salvação, que é a parte mais importante que nós devemos buscar. A salvação. Temos que buscar a salvação. Temos que fugir da aparência do mal. Temos que lutar contra esse mal eminente que está dia a dia tirando muitas pessoas do Evangelho. Muitas pessoas estão largando o Evangelho, como a diaconisa Rosana falou, que muitas pessoas estão atrás de coisas, estão querendo coisas, estão buscando coisas, estão querendo ser abençoado com coisas. Só que nós queremos ser abençoados com o Senhor, para a salvação eterna. E as outras coisas vai vir através também da nossa fé e atitude. Porque talvez você possa não ter, por causa da falta de fé e atitude. Porque então por que outras pessoas que não têm fé e não têm atitude e recebem? Não venha perguntar a mim, que eu não sou Deus, eu não posso te dar essa resposta. Só sei que eu, como servo do Senhor, passo meus percalços, passo meus problemas, passo minha debilidade, mas com fé eu vou vencendo, porque eu estou buscando algo, que é Cristo Jesus. Então a salvação está nele, a palavra de Deus ela me traz a salvação, me traz a libertação. Então do passado remoto, eu não sou mais quem eu era, eu não faço mais o que eu fazia, eu não digo mais o que eu dizia, porque Cristo me transformou numa nova criatura. E é disso que eu quero viver da nova criatura. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a coisa, Rosana, dá uma olhadinha ali para mim. Ô Glória, Deus abençoe, meu filho. Vê para mim se está inclinado para baixo, porque eu acho que está inclinado para baixo. Então, subir um pouquinho. Um pouquinho só. Aí, glória a Deus. É isso mesmo. Isso foi o vento. Glória a Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Vamos entender o texto para nós podermos ter um contexto. Primeiramente eu quero falar algumas coisas para vocês sobre os nomes. O nome de Daniel
de Anania e Misael. O nome de Daniel, Misael e Anania são nomes hebreus, ou são tradução em hebraico. Se a tradução em hebraico tem um sentido e significado. Já o nome de Daniel, ele vai falar assim, que Deus é meu juiz. Prestem atenção, o nome de Daniel em hebraico significa Deus é o meu juiz. Então, na língua dos judeus, Daniel era chamado de Deus é o meu juiz. Ou seja, o nome e a tradução dele era isso. Então, quem falava com Daniel e conhecia a tradução, já estava dizendo que ele era um homem, Daniel, que Deus era juiz dele. Onde ele andasse, Deus era juiz dele. O nome dele significava aquilo que você busca hoje, para que Deus seja o teu juiz, para que Deus seja o teu Daniel, para que Deus seja o teu paracleto, teu consolador, a direção, para você poder fazer o que é bom perante os olhos do Senhor. E o nome de Anania é Iavé é misericordioso. É uma tradução de Iavé que fala Deus, mas no sentido da transitória, de um lugar para o outro. Ou seja, mas por que Daniel é Deus do juiz e Hanania e Iavé é misericordioso? É a tradução do nome que transforma uma palavra. Naquela época era hebraico, aramaico, babilônia, era Etiópia, porque quem era a língua dos etíopes? Qual era a língua dos caldeus? Aramaico. É uma língua aramaica. Por quê? Porque era mistura. Esses são chamados gentios. Nomes misturados. Tradições, cidades, países, terra. Então, aqui ele tem um nome hebreu que é Iavé. Iavé, Iavé, Javé, Jeová. É Deus, dependendo do local onde eles estivessem. Amém? Louvado seja Deus. E Misael? Misael é quem é como Deus. Vocês estão prestando atenção na tradução dos nomes? Desses homens? De Daniel, de Hananias e de Misael? A tradução interessante que é: Deus é misericordioso, Deus é meu juiz. Olha bem, Deus é misericordioso, Deus é meu juiz, e quem é como Deus? Só que esses homens, vai acontecer, nós vamos ver aqui, o sentido do nome deles, o ocorrido, o acontecimento, você vai ver que faz jus ao nome deles e o porquê essas escolhas. Nós vamos entender em nome de Jesus. E aí, quando eles chegam lá em Babilônia, quando eles chegam nos caldeus, vai o rei agora vai pegar eles para eles e vai botar o nome dos seus deuses. Presta atenção que ele também conhece a tradução dos nomes, e ele vai fazer uma separação. Para Daniel ele bota Beltesazar, que quer dizer Bel protege a vida do rei. Bel era o deus de Nabucodonosor. Ele bota o nome de Daniel de Beltesazar. Bel olha aqui, protege a vida do rei. Só que na tradução do hebraico é o que? Deus é o meu juiz. Ele faz uma transformação, mas ele bota um nome deixando Daniel ainda com a qualidade ainda de um homem que tem uma soberania na parte espiritual, que não é uma soberania humana, é uma soberania do Espírito Santo que está sobre Daniel, e através dessa soberania do Senhor que está sobre a vida dele, vai colocar
um nome e não vai tirar a liderança de Deus, que ele vai continuar sendo ainda aquele que Deus julga. Interessante isso. E isso aqui é uma tradução já dos babilônios, dos caldeus, é a língua aramaica. E aí vem o Mesaque. Mesaque não tem significado, o nome Mesaque. O nome Mesaque não tem significado, então não tem a tradução. Então, aqui você já vê que Hananias, peraí, tem uma diferença aí. Tem uma diferença. Aí. Por que isso? Mesaque não tem tradução? Mesaque, ele botou Mesaque. Qual é? Mesaque. Conota-se que através do antropoformismo, a forma deles transformarem humanos, animais em deuses, então entende-se que Mesaque é um tipo de deuses da escolha deles, que eles mesmos nem sabem quem é. Essa história do apóstolo Paulo, quando ele chega lá em Atenas, tem uma igreja que está escrito a Igreja de Deus Desconhecido. O apóstolo Paulo falou assim: por que aquela igreja de Deus Desconhecido? Porque não tem Deus para aquela igreja. Não tem sim. O apóstolo Paulo vai pregar que Jesus é o Senhor, que aquela igreja ali é a igreja do Deus vivo, todo-poderoso, e aí vai começar aquela igreja a ser uma igreja de adoração a Jesus, e muitos se convertem naquela igreja. Amém? E Abednego, como eu falei para vocês, é um nome aramaico, e esse nome significa servo do Deus Nabu. Abednego, de Nebo, Nabu. No aramaico, a transformação de um ser carnal para um ser espiritual de deuses de letra minúscula, sabendo que não tem soberania, é apenas colocado pela mitologia, a mitologia sumária, que fazia com que esses nomes se transformassem em politeísmo, ou seja, deuses criados pelo ser humano. Então o nome Abednego. Você está entendendo? Está dando para entender? O sentido. Primeiro nós vamos entender o sentido e significado. Aí nós vamos, através da palavra de Deus, mostrar o que o nosso Senhor ele faz, a transformação que ele faz. Quando você crê só nele, coloca só ele como Salvador, só ele como teu guia, só ele como teu baluarte. Então você não precisa de Nebo, de Nabu, de Abednego, você não precisa de Sadraque, de Mesaque, nada. Você só precisa, sabe de quê? Você precisa de Deus conosco. Você só precisa de o Senhor é minha força. Você só precisa de aquele que me guarda, não tosqueneja. Você precisa disso. São essas as traduções que você vai levar na tua vida. E o que eu acabei de falar para vocês, o que é antropoformismo? É aquilo que eu estava mostrando aqui, ó. São características e aspectos humanos e animais deuses. A mitologia grega é conjunto de mitos criados por humanos. O que fizeram com Bolsonaro? Mito. Isso é mitologia. Porque criou ele um Deus. As pessoas não têm noção do que elas falam. Está falando que Bolsonaro é mito? Eles estão colocando Bolsonaro como Deus. E estão tirando a soberania do Todo-Poderoso e colocando um homem.
Só que Bolsonaro não é mito nenhum. Ele é um ser humano, foi o presidente do país que tentou colocar uma ordem, mas pagou o preço por isso. Muitas pessoas dizem, até crentes, que dizem que o diabo venceu. Cadê o Deus dos crentes? Que orou e perdeu a eleição, e Lula, que declarou que era amigo do demônio, que era amigo do diabo, que ele conversava com os demônios, e que muitos vídeos dele indo nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, buscando lá tomar um passe pelos deuses da mitologia, e ele se tornou presidente do país. Aí muitos disseram que o Senhor não ouviu a Bolsonaro, nem ouviu os crentes, e muitos se desviaram, tá? Muitos saíram do Evangelho. Só que aí eu pergunto a você, o que Deus tem a ver com política? Ele não está nesse negócio da política. Se ele está em algum negócio, foi de não permitir que o presidente Bolsonaro fosse presidente. Que isso? Porque ele viu o futuro. Quem está no meio da guerra agora? O Brasil também está no meio da guerra. Porque essa guerra, se ela se tornar a terceira guerra mundial, pode ter certeza que o Brasil vai sofrer suas consequências. Da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Panamá, tudo que são fronteiras. Não vai ter como escapar. Então a guerra é iminente. Só que o Senhor separou ele. Olha aí, não fizeram oração? Então, a palavra de Deus diz que seja feita a vontade de Deus, não é isso? A vontade de Deus foi feita o quê? Sai ele, deixa o outro. Deixa o outro. E assim que entra, e vem a guerra. Vem a guerra, vem um montão de problema. Olha o problema que está aí. Então, essa parte política não tem nada a ver com Deus. Essa parte política tem mais a ver com o diabo. Um pastor, um crente em Jesus que vai para lá, que vai mudar, não vai chegar lá, vai se corromper, vai comer também daquele dinheiro que está lá, vai ganhar daquilo que está lá, vai bancar o bonzinho, vai dizer que é bonzinho, vai até brigar, mas a intenção deles é não sair de lá. A intenção deles é continuarem lá, porque lá é bom. Salário bom, dinheiro para roupa, dinheiro para combustível, carro, tudo às custas do meu salário, do teu salário, tudo às custas do meu imposto, do teu imposto. Eles ganham um salário altíssimo. Os presidentes, quando tem aquelas casas presidenciais, lá é tudo com meio do teu dinheiro. Não paga luz não paga água não paga a internet, não paga nada para tu ver se vai chegar alguma coisa lá. Não chega. Por que ele agora está botando algumas leis aí para voltar as coisas que o outro tirou? Porque está sem dinheiro, então tem que ter dinheiro para poder curtir. Política é coisa do diabo, não tem nada a ver com Deus. O crente em Jesus, ele tem que saber que a política dele é isso aqui, ó, Bíblia Sagrada. A política botou nosso Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. A política matou os cristãos. A política fez Hitler matar mais de 10 milhões de judeus. A política ainda está matando na Rússia, na Ucrânia. A política ainda está matando lá, ainda nessas guerras que eles têm lá, ainda está matando. A política está lá em Israel. A política está lá em Hamas. Está lá na Palestina, no Irã, no Iraque, na Arábia, no Líbano. A política está no mundo todo, no Brasil, nos Estados Unidos, está no Canadá. A política está em tudo quanto é canto. Por quê? Porque cada um quer o seu bel prazer. Só que Bel é um deus babilônico. Bel é um deus Nabu. Está aqui. E agora eu quero dizer para você que esse que foi criado, Nabu, é uma divindade da mitologia suméria, que eu disse para vocês. Mitologia suméria é o que é a mitologia suméria? São
coisas que são feitas pelo ser humano, como você criar deuses em animais, em pessoas. Por isso que tem mulheres com tromba de elefante, mulheres com 8 braços na Índia, que é adoração de ratos, que tem lá, eles adoram vaca, adoram ratos, adoram vários tipos de animais. Nos Estados Unidos, o símbolo dos Estados Unidos é a águia. E a águia na Bíblia está escrito como aquele que voa alto e ninguém vê a morte. Você sabia que a águia, ela vive 70 anos? E quando ela está perto de morrer, ela sobe, voa, sobe e morre voando. Só que nunca ninguém viu uma águia morta. Tremendo, né? Isso aí é sobrenatural, é da parte de Deus, e eu procuro me ater, porque são coisas ocultas para o meu pensamento. Os cientistas não conseguiram, não vai ser um mero espectador, um mero curioso que eu vou conseguir encontrar. Então vamos lá. Deu para entender? Beltesazar, Bel protege a vida do rei. Mesaque não tem significado. Abednego, no aramaico, servo do deus Nabu. O deus Nabu, como eu mostrei, filho de Madruque e Tastemum. Sumério, religião politeísta, deuses e deusas. Religião politeísta, deuses e deusas. A criação, o teísmo faz criações de deuses e deusas, animais, bichos. Então o entendimento que você tem que ter é que o nosso Deus, o Senhor que nós servimos, o nosso único, soberano, Ele não inventa deuses. Ele procura adoradores que o possam adorar em espírito e verdade, que fujam da aparência do mal e que verdadeiramente, aonde estão, dá um testemunho de servos do Senhor e serva do Senhor. Porque o crente em Jesus, ele procura fugir da aparência do mal, para que o Senhor, no oculto onde ele está, veja ele, veja ela, e ele possa usar ele e ela como instrumento de cura, libertação e salvação na vida das pessoas. A razão de muitas pessoas, às vezes oram, nada acontece, falam, nada acontece, é o sentido das pessoas não ter essa ligação com Deus, de fugir da aparência do mal. Se é mal, tem que fugir. É prostituição, não vou. É mentira, eu não vou entrar. É falcatrua, eu não quero receber. Olha só, vou fazer um negócio aqui contigo. Eu sei que você é da igreja, mas olha, eu vou te dar um dinheiro aqui para você comprar uma máquina de lavar, uma televisão e um Wi-Fi, tá bom? Mas olha, você bota aqui que foi tanto, tá? Vamos dizer que vai dar 20 mil a compra, um exemplo, vai dar 20 mil. Então você bota que deu 30 mil, tá? Eu vou te dar 5 mil, tá bom? Bota que foi 30. Vou te dar 5, vou ficar com 5. Não se preocupa não, porque isso aqui é comigo. É só você trazer a nota de 30 mil, tá bom? Legal? Beleza? Aí você, crente em Jesus, aceita. Está precisando, está necessitando, está fazendo mal a ninguém, não está roubando ninguém, foi o patrão que mandou. Só que o diabo se transforma em anjo de luz e engana-se por si mesmo escolhido. 2 Coríntios 11:14. E aí você vai entrar nessa área de você pegar essas coisas. Depois você vai estar pagando numa doença, numa enfermidade.
Depois você está pagando num caixão que você vai ter que comprar para alguém, ou num gasto de doença que você vai ter, de morte. Então vai adiantar o dinheiro? Não vai adiantar. Então é melhor você viver do pouquinho que o Senhor te dá. Seja fiel no pouco, que o reino eu te darei. Seja fiel no pouco, que o muito eu te colocarei. Esse muito não é na terra, não. Esse muito é no reino. E o fiel no pouco é porque são tão poucos que buscam Jesus para salvação. Muitos estão buscando Jesus porque querem casa, carro, dinheiro, esposa, marido, salário melhor, vida boa, quer tudo através do Evangelho. O Evangelho, isso aqui não é livro de dinheiro, não. Isso aqui não é livro de promessas para a terra, não. Isso aqui é um livro de promessa para a eternidade. Mas ele é um livro de promessa para a eternidade que acrescenta toda a tua necessidade terrena. Tu acha que o Senhor não pode te permitir ser rico, ser milionário? Claro que pode. Tu acha que hoje você está sem um centavo no bolso? Tu acha que o Senhor amanhã, se você pode acordar, e você acordar com um salário alto, você acordar com alguém tocando o telefone, ou alguém te abençoar grandemente, você acha que isso não pode acontecer? Porque o Senhor vai sondar você, Ele vai ver que você está com essa necessidade e Ele vai entrar com providência. Então, igreja, já que nós temos a certeza de quem é o nosso Deus, vamos ver Ele na Bíblia? Vamos ver Ele nas Escrituras? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos no livro de Daniel, capítulo de número 1 primeiro. Vamos lá. Olha, para você entender o porquê que você é escolhida de Deus, escolhido de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Olha o porquê. Capítulo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Para a casa de quem? Está em minúsculo ou maiúsculo? Minúsculo, não é isso? Mitologia, Sumária. Isso é, eles criaram esse Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu, de novo em minúsculo, do seu Deus, que na tradução bíblica, Deus em minúsculo é o diabo, Deus em maiúsculo é o soberano, amém? E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, olha aqui, presta atenção, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos, de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Hanania, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, Hananias o nome de Sadraque, Misael o nome de Mesaque, e Azaria o nome de Abed-nego. Olha aí, botou o nome nele de um deus babilônico. Me perdoa que eu
não trouxe a tradução de Azarias para vocês, mas já para vocês terem um entendimento, Azarias tem uma tradução também de que Deus faz, Deus leva. Deus faz, Deus leva. Bem? Depois eu passo melhor para vocês. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus, agora vamos lá, em maiúsculo, deu Deus a Daniel graça, misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscaríeis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias: experimenta, peço, os teus servos 10 dias, fazendo que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vives, te hajas com o teu servo. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes davam legume. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência e todas as letras de sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento em toda visão e sonho. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, os astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve ao primeiro ano do rei Ciro. Olha aqui. Quando você vai prestar atenção na separação, uma das coisas que você vai prestar atenção é, vou chamar a tua atenção, separa aqueles nobres que tem lá no meio dos que nós transportamos para cá, para a Babilônia, e através dessa transformação faça com que eles comam do melhor do que eu como. Ó, o rei está mandando tratar os deportados, os hebreus, para comer a porção da mesa do rei. Vai entendendo? E Daniel, Misael, Hananias e Azarias, eles vão ouvir o que Daniel vai dizer. Vamos comer legumes e vamos beber água. Não vamos comer dessa mesa do rei. Essa palavra me traz para o dia de hoje, quando as pessoas que se dizem crentes em Jesus vão para as festas mundanas, vão para lugares imundos, impuros, crentes que vai até para motéis. Lá, aquele lugar, tudo bem, crente casado, quer ir com a esposa,
Ele pode pôr uma rede de hotelaria, não motéis. Motéis é lugar de orgia. Motel é lugar de você ir com prostituta, com prostituto, porque ali é Sodoma e Gomorra. Ali naquele lugar deita-se homem com homem, mulher com mulher, 2 homens, 1 mulher, 2 mulheres, 3 homens, 2 mulheres, 2 homens. É uma orgia. Então não é um lugar para um crente em Jesus. Não é um lugar. É um lugar que você não pode nem pensar, nem teu pensamento se deixar se levar. Ah, mas eu gosto muito desse homem, ele gosta de lá. A gente vai lá e, poxa, eu gosto muito. Quando a gente vai, a gente fica lá, é um lugar. Eu gosto muito dessa mulher. Não, você não gosta. O diabo é que gosta de ver você lá, porque eu vou dar meu testemunho, tá? Presumivelmente uns 20 anos atrás, eu fui nesse lugar. E quando chegou lá, a mulher se manifestou e falou assim: não falei que eu ia te trazer aqui? Acabou. E aí me ouve. Sabe que eu entendi? Que não é um lugar que eu tinha que pisar os meus pés. Mas a carne fala mais alto. Não, quem fala mais alto é o diabo. Porque quando você ouve ao Senhor, você se separa da aparência do mal. Quando você ouve Jesus, você sai. Então aqui é a gente não andar em lugares áridos. Ah, então, pastor, então se tiver um casamento de um primo, de um tio, de um sobrinho, de um irmão, eu não vou poder ir? Não, vai, claro que vai. Só que você vai para você agraciar e abençoar, mas você vai também dançar? Eu fiz um casamento há poucos dias aí. Chegou lá no casamento, foi mês passado, em outubro. Chegou lá no casamento, fiz o casamento, fiz a bênção de casar aquele casal, e depois tem os comes e bebes, tem as danças, tudo. O que eu fiz? Dei um tempinho, fiz aquela sala, peguei e fui embora. Estava divertido? Estava, mas não era para mim. Eu não ia me sentir bem. Imagina, eu acabei de celebrar um casamento, aí agora estou tocando um montão de música do mundo, está eu dançando, tem nada a ver. Não, Deus sabe que aqui é um casamento, eu estou me divertindo. Mas se a Bíblia me explica para mim não sentar na mesa dos ímpios, nem comer com os escarnecedores, significa que está fazendo acepção de pessoas? Não, está mostrando que eu, como crente em Jesus, eu tenho que fazer a separação. Aqui, Daniel está fazendo a separação. Tem lugares que eu não vou, tem festas que eu não piso. Agradeço pelo convite, mas eu não vou, porque não convém, eu não vou me sentir bem. Eu vou ficar julgando as pessoas lá. Ah lá, bebendo, como é que pode? Ah, mas tu está fazendo o que aqui? Tu está julgando as pessoas que estão bebendo, estão dançando funk, estão indo na boquinha da garrafa, mas tu está aqui. Então como é que você pode julgar uma coisa se você está dentro? Não julgue aquilo que você está fazendo também. Você só pode julgar quando você estiver separado. Por isso que o livro de Coríntios diz: examinais o homem a si mesmo, e assim como desse pão e beber desse cálice. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não se contaminar com o mundo. Há uma separação. Essa separação aqui de Daniel já vem já do rei chamar, separou Daniel, Misael, Hanani e Azarias do povo dele. Separou Daniel com os outros do próprio povo. Não escolheu o povo dele para ficar ali, porque ele queria que eles ficassem ali para servir a ele. Esses homens eram interessantes para o rei,
Porque era um homem instruído, era um homem de sabedoria, tinha um Deus vivo e todo-poderoso que fazia muitas coisas, e o rei conhecia a história de Israel, o rei conhecia a história dos hebreus, conhecia a história, aleluia, do povo de Jerusalém. E o sentido disso, eu quero que você entenda bem, que o Senhor que deu ordem, aleluia, a Nabucodonosor, para fazer o quê? Para sitiar a Jerusalém, para atacar fogo na cidade. Por quê? Porque o povo estava fazendo do templo uma prostituição, uma vergonha. Estavam adorando deuses estranhos e estavam lá dentro de um templo que foi levantado para adorar somente a Deus. Então, se você é crente em Jesus, e se você tem um corpo que é templo do Espírito Santo, como é que você vai deixar outro Deus entrar em você, senão o único Deus, que é o Deus de Israel, de Isaac, de Abraão? Aleluia! Você está vendo como é que o Senhor faz a separação? Aqui é o Antigo Testamento. Lá atrás, na década de 690 antes de Cristo, já estava acontecendo o quê? Uma transformação. Porque a presença do Senhor, ela é patente diante dos teus olhos quando você busca com fé. A soberania de Deus, ela está na tua vida quando você se aparta da aparência do mal. Quando Daniel chega lá, ele tem a comida para beber, tem a bebida, tudo do rei, a iguaria do rei, para eles comerem do bom e do melhor. Só que ele prefere ficar somente naquilo que foi criado pelo Senhor. E ele vai ter, aleluia, uma vida em Deus ali santificada, porque ele está vindo para seguir direções e diretrizes. Daniel, Nabucodonosor, Daniel com o rei Ciro, Daniel com Dário. Olha como é que vem Daniel. Daniel envelhece servindo a um povo que o Senhor botou ele lá para transformar a crença deles de mitologia, transformar a crença dele de politeísmos, transformar a crença deles em antropoformismo, em somente crer que existia só um Deus, que era o Senhor e Salvador, Jeová, Yahvé, Javé, que era da época deles. Como vai conhecer Nabucodonosor? Nabucodonosor já é de uma mitologia, que ele tem uma estátua. Eu quero que você entenda isso. A tua vida e a minha vida só é transformada quando eu só tenho só o Senhor como meu Deus. Eu amo uma mulher, a mulher me ama, eu sou crente de Jesus. Houve um distúrbio, houve um desentendimento, ela resolveu se separar de mim, eu resolvi me separar dela. Então agora eu vou voltar atrás, vou voltar a beber, fumar, cheirar, vou voltar a andar na prostituição, porque eu perdi essa mulher. Essa mulher agora vai voltar a sair com vários homens porque ela perdeu o homem que ela amava. Peraí, cadê a tua transformação? Não, eu não posso fazer da mulher uma mitologia. Eu não posso fazer do homem uma mitologia, um deus, uma deusa. Não, eu vou continuar com Jesus, buscando a Ele, adorando a Ele. Eu não vou procurar invenções, porque é Ele que diminuiu. Se for da vontade dEle, ela volta. Se for da vontade de Deus, Ele volta através da oração e da fé. Mas se não for, Ele apaga, Ele separa, Ele tira do teu coração, Ele limpa. Tu não sente nada, nem lembrança mais. Porque Jesus faz isso. Jesus não faz porque tu está orando e pedindo, não. O Senhor Jesus, Ele vai fazer
algo para tirar angústia, sofrimento que você está dentro de você. Ele vai te purificar. É por isso que tem muitos homens aí, muitas mulheres aí, que você vê no mundo: ah, já fui da igreja. Você vai pregar: já fui da igreja, já fui daqui. Não, nunca fui de... Não, já fui da igreja, mas nunca foi de Cristo. Porque quem é de Cristo não se separa da vontade de Deus. Quem é de Cristo, de Cristo, igreja. Quem é de Cristo, de Cristo. Quem é de Deus, é de Deus, igreja. Ninguém muda, não. Ninguém pode mudar por causa de um carro, casa, dinheiro ou oferendas. Não. E é isso que eu quero mostrar para você. Essa palavra mostra que esses homens não mudaram a sua fé por prisão, por não poder mais adorar o seu Deus como eles adoravam todos os dias, mas eles continuaram adorando. Eles continuaram fazendo a vontade de Deus. Eles continuaram clamando ao Senhor. Eles continuaram com a fé genuína. Se o teu problema está agravante, se a tua situação está agravante, se os momentos que você está passando está agravante, você tem que continuar com o teu Senhor Jesus, porque é Ele que te cura, que te salva, que te liberta, e é Ele que vai te dar direção, e é Ele que vai te ungir, e é Ele que vai te revelar o oculto, o profundo e escondido, para você se libertar do mal eminente que está te perturbando. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não muda. Ele é ontem, hoje e sempre. Ele foi ontem na vida de Daniel, ele é hoje na minha e na tua vida, e ele vai ser amanhã na vida de quem nós estamos pregando para confessar Jesus como Salvador. Louvado seja Deus. Prega a salvação para as pessoas. Para de ficar pregando invenção, pregando que a pessoa vai ganhar isso, que vai ganhar aquilo. Se vir para Jesus, Deus vai mudar toda a história dela. Pô, a pessoa pode entrar no Evangelho e Deus não mudar nada, mas a pessoa alcançar a salvação, o mais importante. Então você tem que crer que a vontade do Senhor Jesus, glória a Deus, é de você entrar na presença com fé, para Ele te dar a salvação eterna. E as outras coisas que você necessita, Ele acrescentar diante da tua fé, da tua busca. Você não está orando? Agora vai agindo. Você está orando? Agora tem ação. Começa a ter ação. Tem crente aí que não procura uma faculdade, não procura um estudo, está cheio de oportunidade. O governo, isso, tudo isso, tudo aquilo. Mentira! Existe escola pública, existe faculdade pública, existe cursos públicos, existe agora até Desenrola Brasil, para a pessoa pagar as dívidas que ela tinha de 20, 30 mil reais. Agora já tem até com uma pessoa limpar o seu nome. Para o banco poder dar crédito para a pessoa poder gerar, porque esse Desenrola Brasil nada mais é do que para a pessoa limpar o nome, ela ganhar crédito, o banco crescer com crédito que vai emprestar, com o dinheiro que vai emprestar, com os juros que vai receber. Essa pessoa vai montar um agronegócio, vai montar um negócio, vai dar crescimento do seu negócio e vai começar a crescer, e o país começa a crescer através do nome que a pessoa está usando. Por isso, aqui desenrola a Bíblia. Desenrola a Bíblia. Porque teve uma passagem aqui que vai mudar a vida desses homens. E eu quero ler com você. Capítulo 3 de Daniel diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Olha aqui, mitologia. Olha o sumário. Eu não falei de sumário? Aqui, olha o politeísmo aqui, a existência do politeísmo, fazendo um Deus de si próprio, e os outros o adoram. Só que existe só um Deus, Brendinha, para adorar. Só um, Senhor Jesus Cristo, não tem outro. O único Deus, Brendinha, que a gente deve adorar é só o Senhor Jesus, não tem outro. Se te disserem outro, é mentira. O Senhor Jesus, o Deus vivo e todo-poderoso, é o único que você vai adorar pro resto da tua vida. Amém? Glória a Deus. Até a criança sabe dar amém. O Espírito Santo já entra, já falei isso aí. Glória a Deus. Cuja altura era de 60 côvados
e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações de gente de todas as línguas. Vocês sabem o que é arauto? Sabem, né? Arauto é aquela pessoa que é responsável de fazer a comunicação em voz alta para todos. É o pregão, chamado de pregão. É o arauto do rei. O arauto do rei tem uma pessoa que é responsável pelo rei, ordenada pelo rei, para levar, anunciar as grandes coisas acontecidas no seu palácio. Jesus é o nosso arauto, porque ele veio para falar em nome de Deus as maravilhas da eternidade para a nossa salvação. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Versículo 5, eu estou em Daniel 3:5. Quando ouvides o som da buzina, do pífano, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de Nabucodonosor, a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífano, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, e se prostraram todos os povos, nações, línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vou parar aqui rapidamente. Essa estátua, quando ela estava lá e tocava, que era a hora para adorar o seu Deus, eles tinham horário para adorar. Você tem horário para adorar o teu Senhor? Você tem horário para adorar Jesus? Você que é crente em Jesus, eu estou fazendo uma pergunta para vocês: vocês têm horário para adorar o Senhor Jesus? Ele é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Então, todo momento, você como crente em Jesus, você está o adorando, você está o glorificando com teus atos e atitudes de fé. Só que aqui se prostrava hebreus, babilônios, arábios, libaneses, caldeus, persas, medo, todos se dobravam aqui. Sabe por quê? Porque se não se dobrasse aqui, era morto, era jogado no fogo, era morto pelos homens do rei, pelos homens fortes do rei. Então não tinha meio termo se tentasse enganar o rei. Só que existe um povo que está escrito em Apocalipse, que não se dobraram a Baal, foram separados. 7.000 homens que não se dobraram a Baal, que creram verdadeiramente somente no Senhor Jesus, e por isso foram salvos, por isso estão na glória. E nós, se nós termos essa nossa fé baseada nas Escrituras,
se não nos dobrar a nenhum qualquer outro Deus, se não for o Deus único e verdadeiro, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai nos salvar, nos libertar e nos curar, e nos ungir, nos capacitar, e ainda vai nos dar presentes de bênção, que são coisas da terra. Aleluia! Isso é para quem tem fé somente no Senhor. Poxa, mas eu estou há tanto tempo no Evangelho e não consegui nada nas minhas orações. Não, é mentira. Está vivo? Está vivo? Como é que não conseguiu nada? Já enterrou a pessoa, já foi para o cemitério, já foi para lá, ainda está vivo? Oh, glória a Deus! Ainda está vivo? Ainda está viva? Como é que não alcançou nada do Senhor? Passou pela Covid, passou por várias enfermidades e está vivo. Não alcançou nada? Ah, não, porque quer coisa palpável, quer dinheiro, quer casa, quer carro, quer marido, quer esposa, quer coisas palpáveis. Só que o Senhor, Ele não te prometeu coisas palpáveis, Ele te prometeu a eternidade. E Ele te prometeu que através da eternidade, você vivendo na terra, Ele ia te acrescentar as coisas que são a necessidade terrena. Aleluia. Porque quando você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas vão embora, mas tudo se faz novo. Tudo é feito novo, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso que o Senhor quer, que você entenda os desígnios e o mistério do Espírito dele para a tua alma, para a tua vida, para que quando você negar as coisas que não são concernentes a palavra de Deus, você está adorando o Senhor e está glorificando a Ele, e Ele vai entrar com providência na tua vida em nome de Jesus Cristo. Porque aqui esses homens foram escolhidos, separados. Já é uma honra. Imagina, eu estou lá em Babilônia servindo o rei, tempão servindo o rei, eu sou astrólogo, eu sou adivinho, eu sou o que eu sou lá, sou um sábado, sou um prefeito, sou um governador. E na hora de escolher para viver no palácio, aí ele vai escolher o pessoal de Jerusalém, vai escolher o pessoal, os hebreus. Poxa, ô meu rei, falar igual Pilatos, o que eu escolhi. Eu quero esses homens, eu vejo. O rei Nabucodonosor conseguiu ter visão espiritual e ver que aqueles homens não eram qualquer homem. Quem tem visão espiritual chama você para orar na casa dele, chama você para orar na casa dela. Quem tem visão espiritual chama você para fazer oração por uma pessoa no hospital, para fazer oração por uma pessoa que está precisando de uma transformação de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o poder que o Senhor Jesus manifesta em você. Amém, igreja? Toma essa palavra para você. Eu estou lá. Eu estou aqui com vocês aqui. Mas espiritualmente, eu estou vivendo essa história. Eu estou vendo o rei. Eu estou vendo Daniel. Estou vendo Misael, Hanani. Eu estou vendo eles. E eu estou vendo eles que eles estão perto de ir para a fornalha. Mas eles não estão negando a adoração ao Senhor. Amém? Versículo 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. A forma deles, né? Eles chegavam. Ó rei, vive eternamente. Aí o rei levantava o seu cetro. Ele podia entrar na presença do rei. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, do foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses,
não servem nem a estátua de ouro que levantaste, adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, do foles e de toda sorte de música, para vos portardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ó, agora Nabucodonosor vai falar em maiúsculo. E quem é o Deus que poderá livrar da minha mão? Ele está sentindo que ele tem o poder. Ele sentiu naquela época que ele era o Nabucodonosor, que ele era o Todo-Poderoso, que ele podia fazer o que ele quisesse. Você nem eu pode fazer o que quer, não. Nós estamos debaixo da autoridade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E se a gente atentar em fazer o que a gente quer, vai ter consequência, vai ter pago, vai ter morte, vai ter doença, vai ter desgraça, vai ter perdas. Porque você tem que entender que o Senhor não é carrasco. Mas se você faz por você mesmo, então você faz por você, sem a direção de Deus. Se tu faz sem a direção de Deus, você tem que estar ligado, que haverá consequência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Ó, presta atenção. Isso aqui é fé. Isso aqui é não temer. Isso aqui é confiar no Senhor. Isso aqui é ter certeza do que Deus pode fazer na pessoa de Jesus Cristo. Eu não falo Deus que eu não tenho autorização para falar, não tenho autoridade de falar em Deus, porque a palavra de Deus diz que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Eu falo Deus na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele e o Pai é um só. Então eu quero dizer para vocês que quando esses homens tomaram essa atitude, o céu, eu fico imaginando o céu, a gritaria de louvor, glória, 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 Rosana, Rosana, Rosana. Eu fico imaginando o céu nessa hora, que esses homens, como humanos, como carnais, como seres humanos, eles não creram em outro Deus senão o Deus de Israel, o Deus único que abriu o mar, o Deus único que salvou, curou, libertou e ressuscitou. E é você que serve a Jesus, você que crê no Senhor Jesus. Tanta gente aí que com religiosidade fala de Jesus, fala de Deus, mas não tem prática. Mas mesmo assim o Senhor ainda tem misericórdia e cura, porque o nome dele tem poder. O nome do Senhor Jesus tem poder. O nome do nosso Deus tem poder. Versículo 18. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O quê? Olha só, na frente do rei, que fazia, acontecia. Ó, fica tu sabendo, rei, que a gente não vai se prostrar a Deus nenhum minúsculo. Nós não vamos se prostrar a nenhuma estátua feita por mão humana. Nós não vamos se prostrar a pedaço de pau, pedra, freio, ouro, barro, tijolo. O que o Senhor quiser, o que o Senhor fez, nós não vamos nos prostrar. Nós só serviremos ao Senhor, o nosso único Deus. Olha só, isso é fé, atitude. Isso é mostrar que venceram a morte,
a morte não os amedrontava, a morte não causava pânico. Sabe o que é isso? Eu entendo que tem pessoas que não podem ter uma pressão alta, não podem sentir uma dorzinha, já correm para o hospital desesperado com medo da morte. Você tem que ir para o hospital sim, claro, você tem que ir. Mas ora ao Senhor, porque se for da vontade dele, tu vai morrer no meio do caminho. Se for da vontade dele, tu vai morrer lá no hospital. Ontem eu li uma matéria que a mulher morreu. Eu falo que minha mãe falava isso e eu não acreditava. Minha mãe falava: meu filho, água de mar mata a planta. Meu filho, não bota mais água não que eu já botei, tá? Água de mar mata a planta, hein? E às vezes eu fazia algumas coisas assim, ela falava assim: ó, água de mar mata a planta. Essa coisa ficava na minha cabeça. Eu falei assim: quer saber de uma coisa? Ô vá, Deus abençoe, meu filho. Quer saber de uma coisa? Eu vou botar água. Minha mãe saiu, eu botava mais água. Minha mãe saiu, eu botava mais água. E a planta morreu. Minha mãe foi me dar uma surra. Ah, por que você vai batendo? Assim, o que eu te falei? Eu não te falei que água de mar mata a planta? Olha o que tu fez com a planta. Olha aqui, ó. Mas eu não fiz nada. Não fez não? Ela pegou o negócio, futucou, cheio de lama embaixo. Ah, então tu não botou mais água não? Eu cansei de te avisar para não botar, que eu já tinha botado água para a planta. Então eu entendo que água demais, ela mata a planta e mata o ser humano também. A mulher lá nos Estados Unidos morreu bebendo água. Ela estava com sede, calor imenso, ela tomou água, bebeu 1 litro. Ô glória, Deus abençoe. Ela bebeu 1 litro, a sede não ia embora, ela continuou bebendo. De repente ela sentada na praia com o marido e as 2 filhas, se sentiu tonta, correu para o hospital, ela estava com tonteira, correu para o hospital. A revelação: morreu afogada, morreu intoxicada com água, morreu de tanto beber água. Tem pessoas que acham que beber água demais é bom. Você tem que beber 2 litros ao dia. Tem gente que não bebe nem 1 litro. É 2 litros de água. O nosso corpo, ele é feito de água. Meu pai, quando morreu, ficou pequenininho. Ele é tributado. Toda a água do corpo dele foi consumida pela eletricidade. Quando a pessoa se queima, você vê, ela fica pequenininha. Porque toda a água do seu corpo seca. Você tem que entender isso. Que a água é demais mata. Mas se você tiver a dosagem da água, a água do Espírito Santo é a única água que não te afoga, não te mata. Tu pode beber à vontade, sem parar, que ela só vai fazer de você te encher da graça. Louvado seja Deus. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor, se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno do fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão nele, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Olha aqui, igreja, lembra do que eles falaram? Ó meu rei, não vou adorar nada,
pode jogar onde tu quiser. Eu só sirvo um Deus, que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então fica tu sabendo que nós não vamos adorar a estátua. O quê? Não vamos não, velho. Vem cá. Bota mais fogo lá, mais lenha. 7 vezes mais do que colocado. Quando os homens foram jogar eles lá, amarrados. O fogo fez bem a eles, né? Jogou eles amarrados. Quando esses homens foram jogar eles, mas morreram antes, queimados. Não toca no ungido de Deus, não. Vai ser queimado. Vai ser queimada. Não toque nos ungidos de Deus. Foram mortos. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego aproveitaram o fogo e queimaram as cordas, queimaram tudo e ficaram passeando lá dentro. Quem está com eles lá dentro? Essa é a forma teofânica de Deus em Cristo. Jesus ali é a forma teofânica de aparecer no meio do fogo. A Bíblia diz: quando tu estiveres no fogo, não vai te queimar. Quando caíres no abismo, mal nenhum vai te suceder. Se tiver enfermidade, porque o Senhor Ele é contigo. Se você crer e você não trocar o teu Deus por nada, Ele vai ser na tua vida em todos os momentos que você necessitar. Aleluia. Essa é a razão dessa mensagem, mostrar para qualquer incrédulo que verdadeiramente quem crê no Senhor e não troca Ele por nada, vai sair dos problemas até da morte, de qualquer situação adversa, porque o Senhor Ele tem bênçãos para a minha e para a tua vida. Ele tem cura, tem libertação, tem unção, tem poder, tem autoridade. Ele tem direção para eu e você recebemos a bênção. Amém? Versículo 26, capítulo 3 de Daniel 26. Então chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, Cervantes e Amigator. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo, do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, presidentes, capitães, o rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre ele. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que se não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja decepado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Ele vai falar Deus de Sadraque em maiúsculo, ele vai falar Deus, não há outro Deus em minúsculo. Então o rei fez prosperar a Mesaque, a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Capítulo 4, primeiro. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações, língua que mora em toda a terra. Em todo o quê? Em todo o quê? Paz vos seja multiplicada.
pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e floresceu no meu palácio. Se converteu. Mais adiante vai acontecer que ele vai passar por uma situação que Deus vai fazer ele comer capim e beber água do orvalho. As unhas dele vão crescer igual águia. E o Senhor vai falar assim: eu vou te devolver tudo, devolve o reino a ele. Aí ele diz assim: só o Senhor é Deus. Quero saber de estado, quero saber de nada. Quero saber de só o Senhor é Deus. Igreja, eu quero dizer uma coisa para você, em nome do Senhor Jesus. Que só o Senhor é Deus. Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Não existe outro. Não tem um. Qualquer um que adorar outro Deus vai para o fogo. Eu não vou adorar. Eu vou adorar somente o Senhor. Recebe essa palavra aí. Guarda ela. Começa a viver dela. Assim como esses homens fizeram, Daniel, todos eles, que preferiram servir a Deus do que ao mundo. Se você trocar esse mundo que só te dá prazer momentâneo pelo Senhor e viver nas Escrituras, vai haver um peso de glória. Tu vai sentar na mesa e vai comer o melhor dessa face da terra, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja abençoado, seja abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém, amém e graças a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Palavra poderosa, igreja. Se eu falo para os católicos, ficam aí servindo a deuses que não ouve, que não fala, que não vê, que não escuta, aí dizem que nós os crentes somos nos sentimos melhores. Pega a Bíblia deles, católica, com aquelas imagens, e lê o que está escrito lá. Eu falo para o Candomblé, para a Umbanda, para a Quimbanda, o Hare Krishna, os budistas, para todos eles eu falo: só o Senhor é Deus. Quer falar de religião? Vem conversar comigo. Eu estudei religiões, então eu posso falar para você o que é religiões. Eu passei por várias, mas só encontrei o Deus único, triúnico, verdadeiro, somente aqui nas Escrituras Sagradas. Por isso eu exalto, levanto a minha voz e glorifico ao único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Aleluia. Está vendo aí? Coroamos a ti, ó meu Jesus. Coroamos a ti, ó meu Jesus. Agora, igreja. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés. Consagramos nossos ser a ti. Tá vendo? Eles consagraram. Igreja, isso aqui é real, isso aqui aconteceu, isso é verdadeiro. Se você entregar a tua vida ao Senhor Jesus, confiar só nele,
o Senhor fará milhões de coisas, e você ainda vai ter mais uma coisa, a eternidade. Recebe essa palavra. Seja abençoado e abençoada em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez cultuando e agradecendo ao Teu nome, agradecendo a oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nessa casa, de estar aqui te glorificando, de estar aqui te exaltando, de estar aqui, meu Senhor, agora pagando nossos votos, adorando a Ti. Por isso nós, Pai, te agradecemos, te cantamos louvores e te pedimos, Senhor, ser conosco nessa peleja, nessa caminhada. Amanhã vamos ter a Santa Ceia. Nossos corpos espirituais estão prontos para servir neste altar, nesta casa. Que sejamos de um todo, Pai amado, purificados e limpos para Ti, ó Deus, te dar o perfeito louvor, perfeita adoração e receber de Ti o pão e o vinho para a glória do Teu nome. E que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e resplandeça o rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti e te dê a paz. A paz do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. E que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a amada igreja, não só hoje, mas para todo o sempre. E todo o povo de Deus digam: amém. Sejam abençoadas em o nome do Senhor Jesus. Ide em paz na presença do Deus vivo e todo-poderoso. Amém, amém. E graças a Deus, a todos que ouviram, a todos que participaram, que cultuaram o Senhor conosco, receba a sua vitória, sabendo que só o Senhor é Deus, não existe outro. Deus abençoe em nome de Jesus.